Fábio Dola aqui. Hoje eu quero falar de um assunto que talvez tenha atrapalhado muitas pessoas. O que acontece? O que é esse padrão interno que acontece na cabeça da pessoa, que a pessoa começa algo e não termina? Ela está decidida, ela quer fazer, começa e não termina. E eu passei muitos anos estudando isso, mas eu não quero que você se atente pelo que eu estudei, mas pelo que eu enfrentei, pelo que eu passei, quais foram os meus gatilhos que fizeram com que eu não desse continuidade a algumas coisas que eu estava decidido que ia fazer, que eu tinha tomado aquela decisão que agora vai, independente da situação, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas vão dizer. Quantas vezes eu não falei isso e quantas vezes eu não voltei para trás com a minha palavra? Bem, para resumir um pouco isso, trazendo pro exemplo aqui do canal, para entender um pouco o contexto seguinte, eu comecei a trabalhar com a internet de 2006 para 2007. Nós tínhamos uma agência de publicidade chamada Zambia Comunicação e Filmagens. E essa empresa, a gente vendia assessoria de imprensa, a gente começou a vender inserções na televisão também, e começamos a vender um projeto de web TV, lá naquela época. E daquela época eu já comecei a entender o universo, né? O universo da comunicação, o universo das vendas, o universo de construir projetos e começar a vender, o universo de vender ideias. E então chegou uma fase que nós perdemos para a internet. Em 2009, a gente perdeu para a internet. A gente não acompanhou o avanço que a internet estava dando. E aí a gente acabou perdendo espaço no mercado. Era uma das empresas mais conceituadas em Brasília, uma das que mais vendiam site, assessoria de imprensa e programas de web TV. Bem, então daquela época lá, eu pensei assim, já que eu já tive toda essa experiência, eu já construí todo esse know-how, o que eu vou fazer? Eu vou montar o meu próprio canal, a minha própria mídia, usando as redes sociais. Usando as redes sociais não, usando a internet. Naquela época, as únicas que tinha era o Orkut e o YouTube. Só que o YouTube não era tão falado assim como é hoje, né? Pois bem, então eu decidi montar a minha própria agência. Só que eu comecei a vender site e comecei a entrar naquela correria de, novamente, fazer a mesma coisa. Vender site, montar time de vendas, organizar negócios e ajudar empresários a colocarem os seus negócios no digital. E aí o meu primeiro canal, eu lembro que eu abri ele em 2011. Meu primeiro canal do YouTube eu abri ele em 2011.
E falei que ia postar vídeo, não postei. Aí depois, o segundo canal eu abri em 2014. Falei que ia postar vídeo e não postei. E nessa daí foram mais uns 3 ou 4 canais que eu falei que ia fazer e não fiz. E por que eu não fiz? Era porque eu não sabia o que falar? É porque eu não tinha conhecimento do que eu ia falar? Porque naquela época tinha poucos produtores. Então, tudo que eu fizesse, eu tenho certeza que se eu tivesse tido a maturidade de hoje, eu acho que seria diferente. Porque eu entendi uma coisa: tudo aquilo que você quer ficar muito bom, você precisa treinar. Tudo aquilo que você quer se tornar excelente, você precisa executar. Executa uma vez, executa 2 vezes, executa 3 vezes, 4, 5, 6, 7, quantas for necessárias. Até você chegar a um ponto que você fala assim: não, agora deixa eu analisar, deixa eu ver os pontos de melhoria que eu posso fazer, os pontos que eu consigo ajustar. Mas como aquele tempo existia um preconceito, igual existe hoje, mas nem tanto, porque hoje as pessoas já quebraram um pouco essa barreira. Você pode ver pela quantidade de canais que existe hoje no YouTube. As pessoas já quebraram um pouco essa barreira, mas antigamente ainda tinha essa barreira. E eu fiquei fazendo uma análise agora, nesse último ano, desse canal que eu tava. Eu fui literalmente para escutatória. Eu fui me escutar. O que fez eu parar, o que fez eu não avançar. E algumas justificativas apareceram na minha cabeça, como eu não tenho os melhores aparelhos, eu não tenho uma vida luxuosa para poder compartilhar, eu não tenho um cenário para poder fazer isso. E parece até um pouco contraditório, porque olha só, deixa eu mostrar para você. Não é possível que exista cenário mais lindo do que esse para poder fazer um vídeo, para poder fazer poder mostrar, né, aquilo que eu sei, independente do que a gente entende como cenário. E eu tava bloqueado, eu não era bloqueado, eu tava amarrado nessa conversa mental de que eu não tinha isso, que eu não tinha aquilo, que eu não sabia fazer isso, que eu não sabia fazer aquilo. Só que quando você começa a fazer um inventário da sua vida, você começa a ver que você tem mais do que o suficiente para você começar. Só que aí quando a gente começa a descer cada vez mais no subconsciente, você entende que essa é uma fala sua para se convencer que você não tem capacidade, que você não tem repertório, que você não tem know-how para poder fazer o que você
quiser e bem entender. Então eu me tranquei, escrevi, fiz o meu inventário de habilidades, fiz o meu inventário de competências, e relatei tudo. O que eu podia começar? Quais seriam os meus gargalos? Quais que seriam as minhas dificuldades e quais que seriam os meus empecilhos? E listei isso. De um lado listei bloqueios, barreiras e dificuldades. Do outro listei capacidades e habilidades e competências. E quando a gente faz essa comparação de bloqueios e barreiras versus capacidade e competência, cara, você nota uma discrepância gigantesca. Como esse daqui é tão pequeno e esse daqui é tão grande. Mas por que a gente dá a voz? Mas por que a gente dá ouvido para aquilo que é tão pequeno ao invés daquilo que é tão grande? Aí entra no ponto que talvez muitas pessoas não querem entrar. O medo do que as pessoas vão falar. E olha só, e as pessoas que eu estou falando aqui não são pessoas desconhecidas, são pessoas conhecidas. Mas tudo isso se dá por falta de uma cura na criança interior. Na cura da criança interior. Aquela criança que aprendeu a ser amada pelo papai, pela mamãe, pelas pessoas à sua volta, só que quando ela fazia alguma coisa que desagradava papai, mamãe ou outras pessoas, ela era repreendida. E essa criança não tinha consciência daquela repreensão. Somente a nossa mente emocional porque quando a gente é criança, quem faz a leitura é só o nosso subconsciente. Então, uma hora ama, outra hora rejeita, outra hora critica, outra hora tá rindo, outra hora tá bravo, e só quem faz a leitura é o nosso subconsciente. E fazendo essa autoanálise, essa escutatória comigo mesmo, eu entendi, cara, o meu problema não é rejeição do que as pessoas vão dizer. O meu problema é a rejeição que eu não sabia interpretar quando eu era criança. Que aí entra, né? Entra a parte do abandono do pai, entra a parte de onde minha mãe, por causa da situação que não era muito fácil lá em casa, precisou me mandar pro Piauí para ficar com meus avós. E então tudo isso foi interpretado sem que eu tivesse consciência disso tempos mais tarde. Só que se eu não tivesse tido essa investigação, se eu não tivesse feito essa autoanálise, se eu não tivesse me trancado literalmente por um tempo dentro da minha caverna para eu entender isso, talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês. Talvez eu não estivesse aqui conversando com você. Talvez eu estava de novo procurando
mil maneiras por onde começar e não começaria. E esse comportamento, ele me tirou várias oportunidades. Ele me tirou muitas oportunidades que poderiam ter surgido se eu tivesse começado lá atrás. Ele não teria me gerado tanta, vamos dizer assim, tanta ansiedade, tantos problemas, se fosse uma coisa que já tivesse nascido lá atrás e tivesse tido a consistência. Só que uma das coisas que eu entendi nesse meio tempo é que eu não estou atrasado. Eu estou justamente no momento certo. E é o que eu quero dizer para você também. Você não está atrasado, você está no momento certo. Se você não começou ontem, tá tudo bem. Se você vai começar hoje, maravilha. Só que entenda isso. Entenda isso. Quem começou ontem, hoje está muito bom. E eu não posso me comparar com quem começou ontem comigo que estou começando hoje. Eu seria injusto comigo e eu seria injusto com a outra pessoa. Por quê? Eu olho para outra pessoa, aquela outra pessoa tem as competências, tem as habilidades que ela decidiu se desenvolver. Então eu não posso tirar o mérito dela, ela começou lá atrás, então ela é boa porque ela fez várias e várias vezes e não desistiu. Eu tenho certeza absoluta que ela teve vários medos, tenho certeza absoluta que ela teve vários pensamentos na cabeça dela de desistir. Só que ela foi forte, ela foi resiliente e ela foi decidida a não desistir. Então eu não posso me julgar, eu não posso me comparar com uma outra pessoa. E tem muitas pessoas que não colocam os seus projetos justamente por causa disso. Porque elas querem se comparar com outras pessoas. Só que outras pessoas estão metros, quilômetros à sua frente. E você quer se comparar com pessoas que estão metros e quilômetros na sua frente. Não faz sentido com você, cara. Não faz sentido com você. Essa comparação não vai te trazer resultado, essa comparação não vai te trazer benefício, essa comparação só vai fazer com que você se auto-sabote na sua cabeça, nos seus projetos, em tudo aquilo que você fizer. Então, esse talvez seja o primeiro comportamento que você precisa desenvolver, escutatória. Se entenda o seu momento. Você não está atrasado, você não está fora no tempo, você está no tempo certo. Porque se você está começando agora, você está no seu tempo. Agora você tem que fazer a sua correria. Só que entenda o seguinte: quando alguém olhar para você amanhã, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai se comparar do mesmo jeito que você está se comparando com alguém. Olha só que louco isso, cara. Só que esse vídeo, ele está sendo dito para você justamente entender isso. Você está no seu tempo, não se compare com ninguém. Só que agora é dever seu você também passar essa mensagem adiante. Ajudar outras pessoas a também quebrar esses obstáculos, quebrar essas barreiras. Parar de querer comparar o momento dela com o momento de outras pessoas. Querer se auto-julgar, se auto-denominar como incapaz, como uma pessoa que não sabe por onde começar, porque não começou. Porque não começou ontem. Se você não começou ontem, tá tudo bem.
Foi um atraso, só que você agora está sabendo que essa comparação não faz sentido para você. Que ela só vai fazer com que você adie aquilo que você quer fazer. E foi só entendendo isso que eu pude ver, cara, o problema nunca foi externo, o problema sempre foi interno. O problema nunca foi o outro, o problema nunca foi a falta, o problema sempre foi interno. Eu não me conhecer verdadeiramente. E a Bíblia nos ensina assim: conhece-te a ti mesmo. E quando você entende isso, eu tenho certeza que muitas coisas, muitas portas vão se abrir para ti. Por quê? Você vai, qualquer empecilho, qualquer barreira que vier para ti, você vai no teu inventário, olha as tuas competências, olha as tuas habilidades, elas são muito maiores e melhores do que as poucas coisas que tentam te atrapalhar. E foi esse o nosso vídeo, espero que tenha gostado. Se você chegou aqui até o final, essa daqui é uma sequência de 30 vídeos onde eu vou trazer uma reflexão, eu vou trazer uma ideia, eu vou trazer alguma coisa, o que está acontecendo para que eu possa me ajudar e te ajudar a construir através do YouTube, através do Instagram, um ecossistema, um canal de mídia, eu sendo o meu maior patrimônio e você sendo o seu maior patrimônio. Eu acho que é chegada uma nova fase, uma nova era, onde você precisa ter sua voz, eu preciso ter minha voz, e investir nesse patrimônio, patrimônio invisível das suas competências, das suas habilidades, da sua performance, da sua mente, do seu corpo. Eu acho que é a nova riqueza, entende? Eu acho que é a nova riqueza a ser falada. Não é carrão, não é casa, não é status, não é milhares de seguidores, mas sim uma comunidade de pessoas que se entendam, uma comunidade onde pessoas tenham palcos para poder subir e expressar sua aspiração, suas ideias, seu movimento. Então essa é a ideia do canal. Em 30 vídeos eu quero alcançar 10 mil seguidores, mas 10 mil seguidores que verdadeiramente querem, assumam um compromisso com você mesmo de investir pesado no seu maior patrimônio, que sou eu, no seu maior patrimônio, que é você mesmo, que sou eu mesmo. Então, eu não faço ideia de quantos vídeos eu vou colocar no YouTube durante o dia. Quando me vier na cabeça alguma ideia, na cabeça alguma coisa que eu acredito ser importante de falar, eu venho aqui. Mas eu vou mostrar os meus hábitos, as minhas rotinas, o que eu tenho estudado, quem eu tenho estudado, quem eu tenho pesquisado, como eu tenho entendido a plataforma, como eu tenho entendido esse jogo aqui, porque eu decidi jogar esse jogo e vou dominar esse jogo e vou ajudar quem quiser dominar também. Então, como eu sempre digo, vai para cima, não afina, põe pressão no sol que rompe, porque vencedores vencem, perdedores perdem. É simples assim, não existe outra maneira de eu te ensinar. Eu sou Fábio Dola e esse aqui é o meu jogo. Conta comigo, tamo junto.